Primeira Guerra Mundial. Consequências. A ascensão dos Estados Unidos. Além de não terem sofrido muitas perdas por terem entrado na Primeira Guerra Mundial apenas no fim do conflito, os Estados Unidos se beneficiaram de 3 anos iniciais da guerra, onde estabeleceram comércio com os aliados. Como não tiveram seu território invadido, os norte-americanos não precisaram arcar com despesas de reconstrução e puderam se tornar credores da Europa. Isto é, os Estados Unidos emprestavam dinheiro para a reconstrução do Velho Mundo, que fora devastado pela guerra. Com a economia a todo vapor, sem os países europeus para fazer concorrência, outra consequência da Primeira Guerra Mundial foi a ascensão dos Estados Unidos como uma potência econômica e política global. Em outras palavras, os estadunidenses foram os grandes vencedores do conflito. A Liga das Nações foi criada pelo Tratado de Versalhes em 28 de julho de 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial. Seu principal objetivo era servir de espaço para discussões entre as nações e assim evitar guerras. Sua sede ficava na Genebra, Suíça. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, as nações vitoriosas se reuniram em Versalhes, na França, para discutir sobre várias questões como indenizações e fronteiras. O presidente americano Woodrow Wilson propõe ao Congresso de seu país a criação de um fórum internacional. O objetivo dessa instituição seria resolver os atritos entre países através da diplomacia e não da guerra. Esse projeto de lei ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson e foram aceitos e incorporados ao Tratado de Versalhes. A primeira reunião do Conselho da Liga das Nações ocorreu em Paris, em 16 de janeiro de 1920. Os primeiros membros da Liga das Nações foram os países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, como França, Holanda e Bélgica. O presidente Wilson, por sua vez, não obteve a aprovação do Senado americano para entrar na Liga das Nações. Deste modo, o criador ficou de fora da instituição que ajudou a planejar. Surgimento de novos países. Após a Grande Guerra, 4 impérios desmoronaram: alemão, austro-húngaro, russo e otomano. Deles surgiram uma série de novos países, como Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, Hungria, Estônia, Lituânia e Letônia. Assim, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a nova divisão política europeia, que redesenhou o mapa do continente. Prejuízos socioeconômicos. Uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial foi o número de mortes. Cerca de 13 milhões de soldados e civis morreram no conflito, e outros 20 milhões foram feridos ou mutilados. Esses números, que foram justificados pelos novos armamentos construídos com o avanço tecnológico da Revolução Industrial, levaram ao conflito nomeado como a Grande Guerra. Muitas mortes e ferimentos não impactaram somente a moral do país, mas também geraram consequências econômicas. Os estados perderam significativas parcelas da população masculina ativa. Milhares de mortes foram causadas pela fome. A escassez de alimento não era justificada só pelas sanções internacionais impostas, mas também pelo fato de a indústria voltar-se completamente à guerra durante o conflito. Além das perdas humanas, os prejuízos materiais foram imensos. A infraestrutura dos países europeus foi profundamente afetada, e a crise econômica causada pelos altos custos da guerra geraram desemprego e fome. Tanta instabilidade política e social possibilitou a ascensão de regimes totalitários que consistiram em outro ingrediente fundamental para a Segunda Guerra Mundial. Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial, também está o aumento do número de mulheres trabalhando, principalmente nas indústrias. Como os homens eram enviados à guerra, cabia à parcela feminina da população assumir os postos de trabalho desocupados. Contudo, não foi só na indústria que o número de mulheres ativas cresceu. Outras tarefas tipicamente masculinas passaram a ser exercidas pela população feminina, como o papel de agentes de trânsito e policiais, além do crescimento expressivo de voluntárias para atuar como enfermeiras na guerra e ainda tomar as rédeas da população camponesa em muitos países. Mesmo as mulheres tornando-se essenciais à economia e a toda a situação dos países envolvidos na guerra, elas não recebiam o mesmo que seus colegas homens.
A desigualdade salarial entre homens e mulheres, que persiste até hoje, tornou-se mais gritante depois do fim da guerra, quando houve o retorno da população masculina aos países. Além de ganharem menos, muitas mulheres ainda foram demitidas e proibidas de trabalhar. Assim, mais uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi os protestos pela emancipação feminina e o crescimento do movimento feminista. Muito obrigado pela atenção.